E a fratura dentária refere-se à quebra ou fissura em um dente, geralmente causada por trauma físico, lesão ou mesmo devido a problemas estruturais pré-existentes, como cáries não tratadas. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, Dr. Rodrigo Gadotti. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Conheço bem sobre fraturas. Pois é. Meus dentes são ruins. Eu falei para minha filha semana passada, doutor, dizendo para ela, não, torça para que você puxe a sua mãe, né? Escove bastante seus dentes, porque os dentes do seu pai quebram direto. Inclusive, quebrei semana passada comendo um torresminho. Ou seja, quando a gente tem um dente mais fraco, é difícil, né? Pois é. Na verdade, assim, essa questão da fragilidade dentária é uma coisa que ela é muito associada à questão da comida. Mas a gente já falou algumas vezes, e eu acho que esse tema a gente nunca falou especificamente sobre ele, de 4, 5 anos para cá, principalmente depois do início da pandemia, o que a gente notou é um alto índice de pacientes que apertam os dentes, de apertamento, muitas vezes sem bruxismo, ou seja, sem deslizar uma arcada na outra, simplesmente trava e aperta, é um apertamento forte, e que esse apertamento muitas vezes é muito mais deletério do que algum tipo de alimentação. Claro que tem os exageros, como a gente está falando, o torresmo, às vezes pega uma parte muito dura, aquilo ali extrapola um pouco a característica que o dente foi feito para utilizar. Mas a batida dente contra dente hoje está sendo o principal, talvez indicativo nosso na clínica privada do quê? De fratura dentária. Pacientes que às vezes têm indicação até para fazer tratamentos de canal, não só por fratura, mas também por conta do que desse apertamento, que muitas vezes acaba ocasionando uma necrose asséptica, ou seja, sem nenhum tipo de contaminação, e sim dentes que perdem a vitalidade, muitas vezes ocasionados por conta disso. Então a fratura, até a gente tem umas imagens aí, está cada vez mais comum ter 1, 2, 3 casos de pacientes por semana com fratura dental, onde a gente vê pacientes com uma escovação boa, pacientes que têm uma adequada higienização bucal, cuidam dos seus dentes, mas fraturam. E nessa foto, doutor? Essa trinca que a gente vê ali naquela partezinha, inclusive até tem aquele dente mais para trás, que a gente vê uma trinca, e essa trinca ela vai até na estrutura óssea. Caramba! Vai longe. Então, assim, esse tipo de fratura, toda a semana é avaliado na clínica. E a gente nota que o relato de pacientes acompanhados de bruxismo ou apertamento, e cada vez mais apertamento, estão tendo esse tipo de problema. E essa fratura, muitas vezes, não tem como resolver mantendo o dente. São casos que a fratura vai intraóssea, não permitindo a restauração do dente, sendo indicado aí, muitas vezes, a remoção, enxerto, quando indicado, implante e uma coroa para substituir aquele dente. Esteticamente, o paciente não perde nada, porque hoje os procedimentos regenerativos que a gente tem, que são procedimentos que a gente consegue reconstruir o osso, reconstruir a gengiva e manter toda aquela estrutura, estão cada vez mais favoráveis, principalmente quando a gente pega um caso desse, onde o paciente tinha essa fratura e foi tratado com relativa urgência, ou seja, nos primeiros dias do ocorrido. Sintomas da fratura, a gente pode falar sobre alguma... Talvez botou a língua ali e sentiu alguma coisa áspera? Sim, na verdade, muitas vezes o paciente refere dor quando morde, mau cheiro naquela região, porque imagina que aquela fissura acumula resíduo de uma profundidade que o paciente não consegue limpar, por mais que a higiene seja boa, porque daí não depende mais de uma higiene satisfatória ou não, e sim é, entre aspas, um buraco, ou seja, uma cavidade, onde a sujeira, o alimento entra e começa a se decompor, causando mau cheiro. Dor na hora de mastigar, muitas vezes o paciente aperta e dói, porque existe essa trinca ou essa fratura, e em alguns casos, quando já está um pouco mais evoluído, inchaço na gengiva, pus, dor mais latejante e dor sem realmente, às vezes, até estar mordendo. O tratamento, doutor, como é que pode fazer? Pois é, quando a fratura ela é de um certo nível para fora, ou seja, se for na parte de cima de um certo nível para baixo e se for nos dentes de baixo
de um certo nível para cima, a gente consegue manter a raiz e refazer o dente utilizando a própria raiz do paciente, né? Que seria o melhor dos mundos. Hoje, cada vez mais, a gente pega o quê? Muitas vezes pacientes com dentes rígidos, pacientes que não têm restauração alguma e que a fratura ou a trinca estão exatamente no meio do dente, indo até a estrutura óssea, indo até a parte mais profunda da estrutura. Nesses casos, não tem muito o que a gente possa fazer. A indicação é a remoção do dente, instalação do implante ou realização do enxerto naquele local para um posterior implante. Por quê? Porque a gente consegue substituir essa raiz, consegue substituir o dente, muitas vezes ficando imperceptível, que é um implante, porque quando a gente trata naquela fase, é uma fase muito boa de ser tratada, e boa que eu digo por quê? Porque a gente consegue abrir uma janela onde a gente consegue fazer tudo o que pode ser feito, e não perdendo nada daquilo que o paciente tem. Claro, a não ser a raiz que está fraturada, mas a estrutura e todo aquele arcabouço se mantém, dando um resultado muito bom. E para o apertamento, para não ocasionar a fratura? Eles têm como é que é o nome daquela? Aquela placa meio relaxante. Assim, ó, eu acho que os últimos anos, como eu volto a dizer, nunca teve tanta indicação para a confecção de placas, para quê? Para proteção. A gente sempre fala, como eu comentei, inclusive com aquela imagem ali para esse paciente, temos que fazer o quê? Fazer o curativo, ou seja, tratamento daquilo que foi o problema que causou, resolver aquele problema e, principalmente, evitar que ocorram em outros dentes. E como é que a gente evita isso? Com o uso de placa e com alguns tipos de tratamento, seja com medicamentoso, seja em, às vezes, pacientes que têm uma hipertrofia muito grande, masséter temporal, indicação de tratamentos com toxina botulínica nessa região, mas a placa, isso esquece, esse é o principal tratamento que se faz, evitando uma série de problemas, tanto problemas articulares, que é na articulação, como problemas dentários. E depois que tu botou a placa, tu não consegue mais nem dormir sem a placa. Lá em casa eu já não consigo mais dormir sem a placa, é difícil, a gente se acostuma, né? E assim, cada vez mais a gente está fazendo esse tipo de procedimento e principalmente na clínica está sendo feito procedimentos de laminados, onde a gente aumenta o tamanho dos dentes e esse aumento ele é feito em todos os dentes. E o paciente estava acostumado com aqueles dentes menores e o cérebro também é acostumado com aqueles dentes menores. Automaticamente tem um período de adaptação. Então, essa placa ela é muito utilizada em tantos pacientes que fazem esse tipo de tratamento. Se ficar uma noite sem a placa durante os primeiros meses, já atrapalha muito o tratamento. Então, realmente tem que ser usado e o benefício é muito grande. Dr. Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações. O assunto é tão bom, a gente pode ficar falando aqui o dia todo, né? Dá para é longo, é extenso. A gente acaba pegando um gancho atrás do outro e o assunto não para. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Marcelo. Bom trabalho para você. O senhor também.